Sempre na mão certa. 7h33 e parece, né, Gavião, Tortorelli, Joyce, nossa convidada do quadro Futebol de Batom, que a camisa do Corinthians, presente do Neto, não irá hoje para o Alexandre Porpetone. Confiscada, só se ele chegasse até às 7h30 da noite. Perdeu, Playboy, perdeu. Perdeu o prêmio. Um abraço pro Cássio Marcelo Carnivale Garcia, Danilo Marques, que ganhou o Kit Arprex no programa anterior, Glauber Nunes, José Antônio de Campinas, rapaziada que participa também virtualmente, não é só pelo Twitter não, ainda tem os mais românticos que mandam e-mail, como o tempo vai passando, né? Tem os que mandam carta ainda. Eu lembro quando eu falava isso, que tinha o fax e eu falava, tem os mais românticos que mandam carta, aí começou o e-mail, tem os mais românticos que mandam fax. E agora os mais românticos não usam o Twitter, ainda mandam e-mail. Que coisa, hein, Tortorelli? Como o tempo passa. O tempo voa, né? E a Vera Fischer continua muito boa. Pois é. Não é que o tempo passa, as coisas é que mudam muito rapidamente, mesmo com o tempo passando ou não. Numa velocidade com o tempo fresh, passando, né? ou não. É verdade. É um fresh que vem nas nossas mentes e aí passa com a fração, um pigmento de segunda. Muito bem. Com a colaboração do Imperador e José Alves também por aqui, estamos dando início a mais um Galera Gol. Eu perdi as contas, mas prometo refazê-las em breve. Falta de organização. Já devemos, exatamente. Já devemos estar com mais de 2.000 programas, sem dúvida. Já devemos estar. É muito programa, hein, Gaviva? O seu salário já deve estar na conta ou já está na conta? Não é bem assim que as coisas funcionam, Tomás. Boa noite. Peço perdão, então, ao nosso Gavião. Mas uma ótima noite a você, Gaviva, diretamente do bar do Cabeção. Boa noite, Gaviva. Tomás Tortorelli, boa noite, amigos que ouvem a Transamérica, ouvem o nosso Galera Gol. Meu destaque inicial é que hoje eu falei com o Godoy por telefone, bati um papo com ele, tá com a voz parecida com a sua, Tortorelli. Tá. Bonita, então. Excesso de tubo na garganta. Meu Deus, obrigado, Gavião. Mas o Godoy tá bem, tá bacana, graças a Deus. A única coisa que ele lamentou foi que o ladrão levou a carteira que o Antônio Edson deu de presente pra ele no Amigo Secreto. Você tá zoando, velho. E aí ele tá lamentando isso, mas... Eu só queria fazer aqui uma crítica em público, né, pro nosso Porpetinha, porque o nosso Tortorelli foi de uma gentileza tremenda, uma gentileza do tamanho do próprio Tortorelli, tá certo? Ao trazer uma lembrancinha, isso não é um foi tão grande assim, isso é um agradecimento. Então. Ao trazer uma lembrancinha de Brasília pra mim e pro Porpetone. E o Porpetone, desleixado, tá certo? Não dando a mínima pro presente do Tortorelli, esqueceu aqui nos estúdios da Transamérica. Lembrancinha? Mas felizmente, viu, Porpeta, eu lembrei de pegar aqui o presente. Legal, hein, Tortorelli? Registrando que eu tenho o seu sim, eu preciso só te ver. Guardei a lembrancinha que o Tortorelli trouxe de Brasília e vou te entregar, tá certo, Porpetinha? Isso não é uma lembrancinha, isso é um grande presente. Uma lembrança nunca é uma coisa pequena. Uma lembrança, quando a pessoa lembrou da gente, comprou um presente, é uma coisa grandiosa, porque nós estava no cérebro dessa pessoa. É verdade, Gaviva, é verdade. Por isso, uma lembrança, porque a pessoa lembrou da gente. Então entendeu? Não é uma lembrancinha. Tá certo. É uma lembrança. Muito bem. Pra boné, é só cacetada do Gavião hoje, hein? Vamos ficar esperto, né? Esse é o marido da Giscreusa. Bonés Vista Aérea, quem compra usa, quem usa compra. Vista Aérea, bonés, camisetas e mochilas, ligue 3037, boné é o mesmo que 3037 2663. Já o Corinthians com o Marco Belo, tem noticiários do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, os teasers dos grandes clubes do futebol de São Paulo, com o timaço de repórteres da Transamérica. O seu destaque inicial pra Vista Aérea, Renato Tortorelli. Opa, boa noite, gente, Tomás, Porpeta, que não está entre nós, Gavião. E é o seguinte, a nossa ouvinte, que vai ser apresentada daqui a pouco, meu destaque é assim, eu acho sadio ter uma briga política no time, tipo, num clube, oposição, tem que ter situação, só que eu acho que às vezes isso passa um pouco do ponto. Eu queria falar especificamente hoje do Palmeiras, né? Você vê, o Palmeiras vive uma guerra política há muito tempo, né? E você vê que isso acaba acarretando alguns problemas, que nem... Brigou com o investidor. Hoje o time precisa de reforço, não tem onde buscar. O Palmeiras, agora a nova direção questiona o contrato da direção anterior em relação ao estádio. O estádio do Palmeiras foi demolido, bonito, Palestra Itália, tá no chão. O Palmeiras tá dependendo de jogar no Pacaembu, Barueri, tudo bem. Só que as obras ainda, os caras ainda estão discutindo o contrato, bababá. Então eu acho que quem perde é o clube, é a torcida. Eu acho que quando o pessoal parar um pouco de briga política, tiver um pouco de condições de trabalhar,
eu acho que aí todo mundo vai sair ganhando, porque os caras estão detonando, estão destruindo o Palmeiras, dentro e fora do campo. Assina embaixo. Resta saber se... E dentro dessa oposição que hoje a situação... aconteceu? Me dá a luz aí, doutor. Aqui foi impediram, embargar a obra? Não. Eles estão discutindo, falam que esse contrato que a diretoria anterior fez em acordo com a Arena Palestra Itália, que o Beluso tem alguns fez. Pontos que não é vantajoso pro Palmeiras, e vai discutir. Só que, o negócio tá assinado, vantajoso é ficar sem estádio, porque é uma diferença muito grande entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, Parque São Jorge à parte, estádio às vezes utilizado e para jogos de pequeno público, o Corinthians nunca teve estádio. Sim. Parque São Jorge à parte. O Palmeiras vivia no Parque Antártica, jogava uma vez por semana no Parque Antártica, e agora o Palmeiras não tem estádio mais. Isso tá parecendo político que não quer dar continuidade na obra do outro político. Exatamente. É como se tivesse uma casa, Gavião, você falou, não, agora eu vou construir um sobradão. Você destrói a casa, você vai morar de aluguel, só que você não começa nunca, velho. Você fala, tava pensando aqui, só que isso envolve você. O do Palmeiras envolve toda a nação palmeirense, entendeu? Verdade. Pra você ter uma ideia, essa nova diretoria que veio como oposição e agora tá a situação, eles já estão discutindo entre eles. O Mustafa já fez críticas a esse pessoal que ele apoia, sabe assim, cara? Então, até a Alhanada é brava, jogo duro ali. Então, é a hora de unir forças, é o clube, mesmo que a oposição veja pontos errados, pontos nebulosos, de repente, que a discussão seja aberta o mais rapidamente possível para que esses pontos sejam esclarecidos e o Palmeiras de uma vez por todas. Claro que há também uma série de dificuldades legais, é muito complicado. Eu estava acompanhando até entrevistas de dirigentes do Corinthians falando sobre as dificuldades burocráticas. Mas o estádio tá no chão, né, Tomás? Sim, mas só pode começar a ser erguido quando tudo estiver certinho no papel. Então que a oposição tenha boa vontade e a situação também, né, para esclarecer tudo para a oposição. Que aí um fica atrapalhando no outro, todo clube tem, mas o Palmeiras, a guerra política é complicada. Tem que remar pro mesmo lado, mano. Com uma divergência ou outra, falei bonito agora, hein? Você sempre fala bonito, Gabriel. Mas aí o bem maior tinha que ser pensar no Palmeiras, que tá em primeiro lugar, teria que estar na cabeça dos caras em primeiro lugar. Muito bom o destaque inicial do nosso Tortorelli. Vamos ouvir o destaque inicial da nossa convidada, até porque se você tá curtindo o programa nessa terça-feira, você sabe que toda terça-feira temos uma convidada aqui no quadro Futebol de Batom. Você pode ser a Joyce na terça-feira que vem ou na outra, a Joyce do amanhã, tá certo? Eu posso ser a Joyce? Você pode mandar... O Ivan fez a mesma pergunta aqui no estúdio. Para participar, você manda um e-mail para galeragol@transanet.com.br com um comentário sobre o que você espera do Paulistão, da Copa do Brasil, o que você tá achando da Libertadores, do trabalho do Mano Menezes na Seleção Brasileira, enfim, tema livre, tá certo? Faça o seu comentário sobre futebol e se o seu comentário for escolhido como o melhor pela nossa produção, você vai participar ao vivo com a gente, podendo debater futebol, tentando falar de futebol nesse programa. Tem que ser mulher e ter mais de 18 anos, né? Exatamente, Gaviva. Perfeitamente. Eu vou convidar o filho do Toninho Cerezo. E hoje quem vai falar de futebol com a gente... Que foi? Que foi, Bambambam? Mas eu sou igual a essa moça, viu? Meu Deus. É o tio Chico que tá na mesa hoje, né? Não, pior que não. Não é? O Reginaldo pegou Foi contaminado pela contaminado. É verdade. Ei, Regi! 7h41, a Joyce com a gente hoje, torcedora do São Paulo, participando escolheram do quadro bem, viu, Gavião? Futebol de Batom. Só gatinha, hein? Hoje escolheram bem, viu? Começou, se prepare, Joyce, porque é assim mesmo. É uma sabatina. E ela também... mal chegou, já deixou cair o negócio aqui, Tomás. Que negócio? Foi que meu queixo. Olha. Boa noite, Joyce, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você mora onde e faz o que da vida, Joyce? Então, eu sou jornalista, me formei o ano passado e eu moro na Pedreira, que ninguém vai conhecer. Zona Sul? Zona Sul, peguei muito esse ônibus. Conhece? Eu conheço. Posso te chamar de Google? Por que, Gavião? Eu quero chamar a Joyce de Google. Não, porque tudo que eu procuro tá nela. Tem um ônibus Pedreira passando na Vereador José Diniz. Não. E o Tomás, você vai dizer que já pegou aquele ônibus. Ele acabou de falar que pegou. Vai tomar banho. Você já foi até o ponto final, Tomás. Não, até o ponto final não. Você que tá falando isso. É verdade. Zico tá no Vasco com Pelé. Ô, Gavião, você sabe da história do Tomás do professor, né? Que professor? Não, que ele chegou na escola e tal, e vinha com aquele carrão, imagina, né? O Tomás. Nunca. O motorista deixava ele na porta. Minha mãe tinha uma Belina. Sim. Amarela. Aí ele chegou e falou, pô, pai, é complicado esse negócio, né? Porque, você vê, eu chego com carrão assim, pô, eu vi o meu professor, pô, chegando de ônibus. É verdade. Ele falou, não, esquenta a cabeça, eu compro um ônibus pra você amanhã. Olha! 7h43, não diga. Playboy é Playboy, né? É isso aí. 7h43, deixando as provocações baratas de lado,
Joyce torce porque barato é coisa que você não gosta, nada barato, né? Você gosta caro. Podemos tentar focar na Joyce aqui? Vamos lá, Joyce. Alô, Porpetinha, eu tô vendo o que você sofre aqui, o que você passa. Você torce pro São Paulo desde pequenininha, uma paixão passada de pai pra filha, você que resolveu torcer pro São Paulo? Então, eu era palmeirense quando eu era pequenininha, até tinha camiseta e tudo. Aí depois, já ainda pequena, eu comecei a torcer pro São Paulo, mas fanática mesmo desde 2001. Algum jogador influenciou a sua troca de time? A sua virada de Ou a casaca? fase vitoriosa, porque eu acho que pela idade dela, ela pegou uma fase Então, com o São Paulo. Você nasceu de que ano, Joyce? Eu nasci em 88. 88. O Palmeiras começou a ganhar mais nos anos 90, né, Tomás? Não, mas ainda na infância. né? Mas 93, mas na infância a Joyce deve ter visto alguns títulos importantes do Palmeiras. Aliás, vários títulos importantes do Palmeiras, né, Joyce? Então, como eu era bem pequena, eu nem lembro por que eu passei a torcer pro São Paulo, assim, mas... Foi uma paixão. Foi uma paixão. Muito Primeira bem. vista. E do time do São Paulo atual, o Rogério Ceni à parte, a gente sempre fala isso, porque o Rogério Ceni é o grande ídolo de todos os torcedores, né? Quem é o seu ídolo com a camisa do São Paulo? Bom, além do Rogério, o Lucas tá jogando muito bem, mas começou agora também. Dagoberto, gosto muito dele. Dagoberto É bom de bola, e Rivaldo, né? que agora, impressionante, tá parado por enquanto por causa de contusão, mas tomara que ele entre no time. Você costuma ir no campo, Joyce? Então, quem me levou agora, o ano passado, né, que eu comecei a ir no campo com a minha amiga da faculdade. Mas eu tô indo direto agora, Libertadores, Paulista, Brasileiro. Legal. Direto. Dagoberto, que é sempre cornetado pelo nosso Ivan Drago, que tem saudade do Eliel. Mentira. Formava dupla de ataque com o Elivel. Ele falou que ele era muito fã do Tangerina. Tangerina, atacante dos anos 80, né? Bom de bola. O Ivan Drago tá feliz porque acabou de chegar uma remessa nova de torcida aqui nos estúdios da Transamérica. Opa! O salgadinho da torcida brasileira. Siga no Twitter, @LucTorcida, LUCKY Torcida. Siga no Twitter, o Twitter do Torcida, o salgadinho da torcida brasileira. Ivan Drago vai falar um pouquinho do São Paulo pra gente, por favor, Ivan. O Dagoberto não adianta a gente falar muito, né? Titular absoluto desse time do São Paulo. Até no sábado recebeu sondagens do futebol da Rússia, mas deixou bem claro que vai permanecer. Não vai sair da equipe do São Paulo, mas hoje... muita gente aí, hein? Por quê? Porque muita gente falava mal do Dagoberto. É verdade. Inclusive ele teve problema. Mas aqui no Galera Gol, né? acho que não, né, Gavião? Todo mundo sempre elogiou o Dagoberto. É verdade, Mas estou falando de Roberto Carmona. Ah, tá certo. Ok. Então hoje o que aconteceu, o Gavião, Joyce, amigos do Galera Gol, o volante Casemiro concedeu entrevista, foi bem na seleção brasileira sub-20, agora espera ser valorizado, fora de campo e dentro de campo pela equipe do São Paulo. Inclusive tem contrato até 2015. Quando neste momento fui acertado por uma bolada. A laranja era menor, já fala no ar para que a muito menos direção... você fez um escândalo. Deram uma bolada por trás. Porpeta quase foi fala no ar para que alguma direção... Não tem câmera. Se baseia nisso, Tomás. Tudo bem, como conseguiu Ivan. na justiça comum, Ivan, a CBF não é bem, mais que a justiça comum. Tudo bem, mas são artifícios jurídicos. Quem merece ganhar a taça? Quem ganhou no campo? Quem foi pela primeira vez 5 vezes campeão brasileiro? Você não sabe? Discutível. Ivan, pelo amor de Deus, discutível pra quem? O Flamengo foi campeão no campo em 87, eu vou ficar repetindo essa história toda vez aqui. Qual a dúvida? A gente vai Qual repetir. a dúvida? Eu queria saber se o São Paulo tivesse ganho em 87, se eles estariam devolvendo, se eles estariam dizendo que eram hexa e não hepta. O Gavião, então alguma chance de algum torcedor de São Paulo dizer que não é hepta e sim hexa se o São Paulo tivesse sido campeão em 87? Não. Eu acho que todo mundo falaria que ia ser... E a mesma coisa se o palmeirense... Mas o Marcel tá no telefone aqui comigo dizendo que o São Paulo foi quem ganhou 5 títulos primeiro. Não. O Flamengo ganhou em 92 pela 5ª vez. O São Paulo só ganhou pela 5ª vez em 2007. 2007. Deixa eu voltar aqui com o Marcel. Sim. Tá certo? Então, o São Paulo vai se armar juridicamente para não devolver a taça das bolinhas. É uma infantilidade do São Paulo. São Paulo tá cuspindo na sua história gloriosa. Para de frescura. Devolve essa... Até porque essa taça, Joyce, não vale nada. O que vale são os títulos que o São Paulo conquistou. 6! A coisa mais importante de tudo é que o São Paulo ganhou 6 vezes o Campeonato Brasileiro e está se preocupando com uma taça das bolinhas. Você quer saber? A taça das bolinhas não interessa pra nada. Ridícula. O São Paulo perde tempo com isso. O São Paulo perde tempo com isso, Exato. como o São Paulo perde tempo falando que o Rogério Ceni tem 100 gols daqui 2 jogos e a FIFA fica dizendo que o São Paulo tem que colocar 2 a menos. É um desserviço que presta ao capitão. Porque o São Paulo vai fazer 108, 114. Mas é diferente. O Rogério fez 98 gols. A FIFA pode falar o que quiser, mas o Rogério fez 98 gols. Se a FIFA
considera ou não, azar então dela. não interessa, ele vai fazer 102. Agora deixa